Foi inaugurado no dia 6 de maio de 2004. Nós temos 21 anos aí de existência, né? E o parque, gente, a proposta dele é ser porta de acesso da comunidade para a Vale, né? Então a gente quer, de fato, que as pessoas conheçam a empresa, vejam o que estamos fazendo. A gente tem muita opinião da comunidade em diversas das nossas ações, os controles ambientais que a gente trabalha aqui dentro. Então a gente é porta de acesso da comunidade mesmo para a empresa, né? Além de gerências exclusivas para relacionamento com a comunidade, que a gente quer estudar mesmo na comunidade, para ver o que a gente pode fazer para melhorar pelo ponto de vista da comunidade, tá? E o parque, então, tem esse propósito, né? Aqui a gente conta com uma área de 33 campos, 33 hectares. E esse parque é emoção também, Fábio. Não pode tocar no lugar, tá bom, gente? Bom, essa área equivale a mais ou menos, né, o tamanho de 33 campos de futebol profissional aí, um do ladinho do outro. E a nossa área aqui, não sei se vocês repararam, né, não sei se vocês também conhecem o parque desde novinho, mas quem já veio aqui lá no início, eu sou bem velha do parque, eu lembro que eu subi essa ladeira com sol, assim, de terrível, sabe? E hoje, né, a gente sobe nesse sol aí, na sombra, né, com as árvores já crescidas, a gente consegue ver um pouquinho de como a gente evoluiu, né, como as árvores, na verdade, a gente não, as árvores evoluíram, né, e o quanto isso demora também para chegar, né, são 21 anos para chegar nesse ponto, e elas levam aí 180, 200 anos para atingirem a fase adulta, tá? Bom, e aí a gente vai, então, conhecer um pouquinho, saindo do parque, conhecer um pouquinho da Vale. A gente vai conhecer um pouquinho da área administrativa, vamos conhecer um pouquinho da área operacional. A área operacional é dividida em 3 grandes áreas. Temos ferrovia, porto e pelotização. Alguém já ouviu falar em pelotização? Sabem o que é isso? Primeira coisa, alguém trabalha aqui dentro da Vale? Ninguém? Então tá bom, só porque ninguém trabalha aqui dentro da Vale, no final eu vou fazer uma perguntinha que vale o brinde, hein? Aí ninguém, né, todo mundo vai estar por igual aí, né? Porque o pessoal da Vale gosta de estar na frente. Eu costumo até tirar eles das premiações quando tem. Já ganha bem demais aqui. Bom, então vocês vão conhecer um pouquinho da área da Vale. A Vale é uma empresa mineradora, né? A mineradora é aquela empresa que faz a extração dos minerais, né? E aqui a gente aqui não, né? A gente faz a extração do minério de ferro lá em Minas Gerais, também na região norte, né? No Pará, em parte de São Luís também tem extração, tá? Então a gente faz a extração do material lá em Minas, o que vem aqui para Tubarão, tá? A gente não tem extração aqui em Tubarão. Esse minério vem para cá através da ferrovia e aqui ele vai ser beneficiado, tá? Por quê? Antigamente, esse minério que hoje a gente transforma em pelota, mesmo tendo altos teores de ferro, ele era rejeito. Por quê? Ele é um material muito fino, né? E quando chega no alto forno, o forno não consegue difundir o calor, né? E transformar esse produto em ácido. Então a gente tem hoje o beneficiamento desse produto, transforma ele em pelotas, e aí quando chega no forno, ele vai ter espaçamento entre as pelotas que permite, né, essa passagem de calor, o derretimento dessa matéria e transformação dessa matéria em diversas placas envolvidas de aço. E depois sim é transformado, né, em diversas cores, tá? Bom, a gente já está na área administrativa agora. Aqui à nossa esquerda, se eu falar direita às vezes, a gente apontar para lá, vocês podem olhar para onde eu estou apontando, que é mais seguro, tá bom? Bom, então à nossa esquerda a gente tem a praça de bancos e também, né, adiante aí o posto médico. Os bancos, né, eles servem para facilitar a vida dos empregados, internamente, tá? E o posto médico, ele atende aí, né, urgências e emergências, e ali também são feitos os exames admissionais, demissionais, enfim, e os rotineiros, né? No canteiro central, desde o início aqui até o final, a gente tem o nosso terminal rodoviário. Então tem os veículos que passam pelos bairros aí da Grande Vitória e pegam os empregados trazendo para cá. Com os empregados vindo do transporte coletivo, a gente reduz o número de veículos também circulando pela cidade. Reduz o número de trânsitos, reduz o número de acidentes e também a quantidade de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera em decorrência do número de veículos que circulam pela via, tá? Porque se não tivesse os transportes, né, a gente
geralmente buscarem uma forma de vir de carro, né, para não ter que ficar pegando transporte público todos os dias, né? E ainda à esquerda, a gente tem a área boa que a gente fala aí, né, que é o restaurante, tá? Quem entra aqui no início, né, Fábio? Adora comida. Então, é um dos restaurantes que a gente tem. Esse é o maior restaurante, é um restaurante central. Aqui a gente produz cerca de 11.500 refeições todos os dias, tá? E distribui para os nossos outros 4 restaurantes. Aqui dentro da Vale nós temos 24 mil, mais 24 na verdade, né? 24 é uma quantidade aí. Mais 24 mil empregados, tá? Lotados em Tubarão, tá? A nível mundial a gente tem mais de 100 mil empregados. Aqui à direita nós temos a nossa portaria administrativa, aqui, né, no bairro de Jardim Tucuri. Contamos também com uma portaria operacional que fica lá em Carapina, já no município da Serra, né? Até porque a Vale, ela está lotada aqui, né, entre esses 2 municípios, porém, a maior parte territorial, né, a maior área dela, está dentro de Vitória, tá? É uns 50 e poucos por cento está dentro de Vitória, dentro de Serra. À esquerda, a unidade corporativa Valer, é como se fosse uma faculdade, né? Que os empregados se atualizam em concursos, né? A respeito de suas rotinas. E à direita, nós temos o prédio que hoje fica Ricardo Valvé. Aqui hoje, né, é onde está lotado aí das nossas equipes de projetos que pensam, né, nos projetos futuros de descarbonização e diversos outros. E ainda à direita, o edifício de Israel Davi, né, é onde fica o nosso data center. Aqui são criados e executados os programas de informática que movimentam a Vale no Brasil inteiro. Bom, eu não sei se vocês repararam, né, mas vez ou outra a gente tem que fazer umas paradas, né? Aqui a gente também tem toda a sinalização de trânsito, né, orientando aí os motoristas, tá? Eu não sei se vocês repararam também, mas as nossas plaquinhas aqui de velocidade, né, não é 20, 30, 40, 50, né? É 19, 29, 39, 39 é o máximo? Oi? Ah, agora tem 49, olha. Dá pra andar um pouquinho mais rápido. A nossa velocidade máxima hoje é 49, né? Que legal. E por que, né, ter esse nome? Justamente para chamar a atenção de quem está entrando na área, né? Nós estamos em uma área operacional e alfandegária, tá? E aqui é uma área de classificação de risco número 4, né? É a maior classificação de risco que tem dentro de todos, né? Porque a gente tem áreas de saúde e áreas de risco aí para trabalho. Então tem essas classificações, tá? Então por isso a gente tem todo um formato, né, um pouco diferente para chamar a atenção de quem está chegando, né, para aquela situação que precisa de impacto, né? E os veículos também circulam, que costumam ter, né, sensores de velocidade, se ultrapassa um tanquinho, que seja, já começa a apitar, então a pessoa fica alerta o tempo todo. Alguém quer alguma pergunta, alguma curiosidade que queira fazer? Bom, e agora a gente vai conhecer um pouquinho da nossa área operacional, começando pela pelotização. Pelotização todo mundo conhece o que é, de ouviu falar? Não? Vamos lá. Pelotização, gente, é o ato de transformar o minério fino, tipo areia preta, em pelotas, tá? A gente faz a adição, né, de calcário, carvão, bentonita, cal hidratada no minério de ferro. E ele vai, depois de federado, ele vai então pegar uma liga, tá? Então, depois de misturar esses produtos nos nossos pátios, a gente leva ele para um tanque de homogeneização. Ele vai passar no tanque redondo, né? Esse tanque ele trabalha no circuito fechado, tá? Esse material chega ali nesse tanque, ele vai decantar, e tem uma bomba que suga ele e leva para os filtros, onde retira o excesso de água, tá? E então leva para os discos de pelotamento, que transportam esse produto em pelotas. Mas lá no final do passeio eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse produto, tá? Esse aqui é o tanque de homogeneização. Esse patinho na borda ali que passou, né? Ele é uma fazinha que vai girando e jogando, né, esse produto mais pro centro para essa bomba sugar. Ele passa uma velocidade bem leve, bem baixinha, né? Para direcionar, tá? E aqui à esquerda,
A gente tem aí 4 das nossas usinas. Aqui, 2 são uma em parceria com a Espanha e outra com a Itália, produção de pelota de ferro. E outras 2, 100% brasileiras, produção de briquete. Júlia, você estava falando de pelota, agora você está falando de briquete. O briquete é uma nova tecnologia, tá? E ele não tem a adição de tantos ingredientes quanto da pelota. E ele não precisa de água na sua produção também, né? Ele é uma produção a seco e ele não precisa atingir temperaturas tão altas quanto a da pelota para atingir o seu ponto de dureza. E ele consegue reduzir em até 10% de gases de efeito estufa nas siderúrgicas também, né? Que são nossas clientes. Então, tem as nossas reduções aqui, né? E também as reduções aí para a siderúrgica. Depois de passar pelo forno, atingir o seu ponto de dureza, até 1300 graus Celsius, ela vai ser resfriada e vai chegar nos pátios. Então aqui, ó, a gente já começa a ver um pouco dos nossos pátios de minério de ferro. Aí quando chega aqui nos pátios, elas também recebem um resfriamento, né? Então pensa você com uma panela lá no fogo, que você esqueceu, né? Aí você vai esfriar ela e joga água, vai sair vapor d'água, né? Então você consegue ver ali essas fumaças saindo, tá? Ela chega aqui no ponto de cerca de 200 a 300 graus Celsius, tá? Já bem mais resfriada. No forno, ela atingiu aí cerca de 1360 graus Celsius. A gente viu aquela máquina girando, que é uma refrigeradora, apesar de não estar recuperando agora, né? Ela está parando. E tem aquela outra ali, ó, então saindo aquele vapor d'água, que é uma empilhadeira. A empilhadeira é responsável pela formação dessas montanhas de minério de ferro aí, tá? E a recuperadora, que é aquela tipo uma roda gigante lá, né? Ela gira, né? Junto da pilha, vai recuperando o minério. E ali no lado dela, né? Avesso, ela tem uma correia girando. Então, ela pegou o minério aqui, ó, jogou aqui. E a correia leva para o distribuidor interno. Ficou a espessura ali na correia também, aumentando o minério no processo de passagem. Isso tudo, gente, são equipamentos, são controles, né, ambientais, que é para reduzir a emissão de poeira de minério de ferro, tá? É um dos nossos controles ambientais. Então, medição de pilhas, tem também os canhões de névoa, né, que são acionados em épocas de muita de árido, de seco, né, eles são acionados também de forma automática para aumentar. Isso tudo evita o levantamento da poeira de minério de ferro. E essa tela, não sei se vocês viram lá atrás, vai conseguir reparar, mas o muro vai baixar aqui de novo, tá, gente, daqui a pouco. Mas essa tela aqui é mais um dos nossos controles, mais uma das nossas barreiras, né? É o Defense, barreira contra o vento. A ideia dela é justamente o que o nome diz, né? Formar uma barreira para reduzir a velocidade do vento sobre a pilha. Então o vento vem e ele vai perder a sua velocidade, vai seguir a pilha com uma força bem menor. Nas pilhas, não sei se vocês repararam, eu estou um pouquinho craquelado nela, né? Porque a gente joga polímero sobre essas pilhas para justamente formar uma camada protetora, evitando o levantamento da poeira no vento. Então a gente tem controle em cima de controle, né, dentro dos espaços, justamente para evitar esse levantamento da poeira. A gente tem mais de 9 quilômetros de correias de wind fences, né, instaladas aqui em Tubarão, tá? Praticamente todos os nossos pátios aqui são instalados com wind fences. Então, alguns são para transporte de água, tá? Mas em grande parte é para transporte de combustível. Então, se você veio de carro até aqui, abasteceu o que você está usando, provavelmente seu combustível passou por aqui, tá? Porque todo o combustível, né, que é utilizado aqui no Espírito Santo, sul da Bahia, norte do Rio, leste de Minas, ele passa aqui por Tubarão, chega aqui no porto, né? Vai ser armazenado nos tanques da Petrobras ali, e aí vem os caminhões que pegam e distribuem o estado todo,
sul da Bahia, norte do Rio e leste de Minas. Inclusive a minha cidade ali em Minas também é abastecida pelo site aqui. Nossa, quanto tempo! E estamos chegando então no porto, né? O porto de Tubarão, tá? Ele é um dos portos mais ativos do mundo, tá? Com uma grande importância para a economia mundial, tá? Aqui à direita... vou botar também. Aqui à direita a gente tem essa correia, né? Toda enclausurada aqui, tá? Que ela leva para aquelas hastes que vai para dentro do navio, que são as CNs, carregadoras de navio. E aí elas jogam mulheres dentro dos navios para que eles possam depois levar a produção. Temos esse atracado, tem mais um ali, ó, atracando, tá vendo? Tem os rebocadores dando suporte, né? Isso aí. Tá manobrando para encostar. Deve encostar aqui do lado de cá do pier. E, gente, muito tempo que eu não vejo, ó, um navio graneleiro também atracado. De granéis líquidos, desculpa, né? Porque todos esses são graneleiros. Petróleo. Dos líquidos, mas eu não sei o volume, tá? Mas com certeza é muita coisa, porque abastece esses tanques ali. Não, isso ainda tem refinaria, não sei se vem refinaria externa, né? Mas, e aí daqui tem os tanques do pesquisa bastante. Bom, aqui então nós temos o Porto de Tubarão. No Porto a gente tem o Pier 2, que é esse aqui na frente, tem esse Golden competente aí, tá? Tem outro atracante que vai atracar ali, ó, que os rebocadores estão dando suporte. Eu queria ser só o prático daquele navio, gente, só o período da vida, né? Mas nada, trabalhava um pouquinho, depois ficava o resto do ano de férias, você conhece prático, né? Já sabe a função do prático. É ele que traz o navio lá da fila de espera até aqui. O salário é muito bom. Muito bom. Vale muito a pena. Antigamente era uma profissão de indicação, assim, que passava de geração para geração. Hoje já existem alguns bem raros que são puxados. É bem legal, né? Não precisamos sair do meu país de origem, né? Tô pertinho aqui. Bom, então a gente tem então o Pier 2, o Pier 1 fica atrás desse navio laranja aqui, tá? A gente conseguiu ver o parque dele ali. E esse onde tem o navio laranja atracado é o TGL, Terminal de Granéis Líquidos. Vamos lá falando um de cada um. Pier 2, para carregamento de minério de ferro. Aqui a gente recebe os maiores navios graneleiros do mundo, com capacidade de até 400.000 toneladas. Ali no Pier 2 também é para carregamento, o Pier 1 também é para carregamento de minério de ferro. A gente recebe 2 navios simultaneamente, tem 2 vagas de peixe, né? Que é como se fosse a vaga de garagem, estacionária, só que é para navio, né? E aí, cada navio com capacidade de 220.000 toneladas. O CGL, que é o terminal de granéis líquidos, que atracam os navios da Petrobras, né? Que trazem os refinos derivados do petróleo. E mais adiante, nós temos o TPD, onde tem aquelas zonas lá na frente. TPD, terminal de produtos diversos. Nele, a gente faz embarque, a gente exporta, né? Soja, soja, milho, né? Diversos tipos de grão, tá? E a gente também recebe fertilizantes, tá? E mais adiante, o terminal de praia mole, onde a gente importa aí o carvão mineral, um pequeno percentual é utilizado na nossa produção e o restante, a sua grande maioria, é destinado para siderúrgicas, né? E tem aqui no Espírito Santo, em Minas, né? Para produção do aço, tá? As siderúrgicas consomem muito carvão, né? Para transformar o minério em aço, tá? Aqui a gente tem um calado de aproximadamente 23 a 25 metros de profundidade, depende aí da variação da maré, né? Então se a maré está alta, 25, se a maré está baixa, 23, tá? E aqui, ó, o navio, se vocês repararem, ele tem 2 cores, tá? Até esse laranja aqui, que tem a parte de baixo não deve ter mais botar, né? A parte de baixo é o calado do navio. Quando ela estiver toda submersa, a gente consegue, né, ter a noção visual de que o navio já está praticamente carregado, tá? E vez ou outra a gente chega aqui
pro porto também, e enquanto o navio vê o navio aí, né, soltando água, né, em algumas das suas extremidades. Essa água é uma água chamada de água de laço, e ela serve para dar peso ao navio, para que ele possa navegar, né, de forma segura, né? Isso aí, tá? Porque o navio ele precisa de peso para equilíbrio, né, dentro do mar, tá? E aí, quando chega aqui, ele tira essa água, que ele vai receber a carga que vai dar peso a ele, né? E o minério de ferro é um produto muito denso, então ele consegue aqui desse produto de ferro. Gostaram do porto? Bom, aqui à esquerda, esse azul com amarelo, branco e verde, tá aqui no porto? Ah, não tem verde não. Azul com branco e uma parte amarela aí. É mais um dos nossos restaurantes. Esse é o segundo maior, né, que é o restaurante do porto. Ele também recebe as refeições aí lá, no restaurante central, tá? E aqui é distribuído aí para os empregados, tá? Além do restaurante do porto, a gente tem aí outros menores, né? Que é um restaurante de locomotivas e de vagões. E um terceiro aí, que é o da usina 8, um pouco mais distante, bem das divisas da Arcelor, tá? Distante, por exemplo, da usina. E a gente passou aqui embaixo agora de uma correia transportadora. A correia parece aquela esteira de caminhada, porém bem mais extensa e mais fácil, né? Aqui tem outra, ó. As que são externas aos pátios, hoje a gente está enclausurando também, para que no processo de transporte aí pelas correias, reduz aí, né, a dispersão do minério de ferro também, tá? E aí as correias são responsáveis por transportar o minério por toda a vale, desde o momento em que os vagões são esvaziados até o momento em que os navios são carregados. E elas não fazem curso, elas vão transferir o minério de uma para outra. Então essas casas amarelas aqui que eles costumam ver em alguns pontos, é onde há a transferência. E elas são enclausuradas justamente para reter essa poeira de minério de ferro nesse processo de enclausuramento. Para quem já veio nessa visita alguns anos atrás, isso aqui era tudo aberto, né? Então, era tudo aberto. E hoje está tudo enclausurado, tá? E vocês vão ver mais coisas enclausuradas também. Oi? Criador, certo. Aqui à direita, a gente tem mais um pátio de estocagem. Esse pátio alimenta diretamente ao porto. Ali uma recuperadora funcionando, né, em bico aspersor, né, junto dela, mequitando esse processo de recuperação da pilha, tá? A gente vê aí, né, também gadeiras funcionando, enfim, diversas máquinas, né? São máquinas muito grandes, porque a operação, né, ela demanda desses instrumentos, né, de muito pouco. Produção, tá? As usinas 5 a 7. Aqui nós temos duas em parceria com o Japão, que é a Mibrato, o 2, e uma em parceria com a Coreia do Sul, que é a Cobras, tá? Tanto, né, a de 1 a 4 quanto a 5 a 7, ela tem parcerias estrangeiras, né, onde parte de produção é direcionada para essas empresas, né, que a gente tem parceria, tá? E temos a usina 8, que fica bem na divisa com a Arcelor, que a produção, né, é muito voltada para atender a ArcelorMittal, que também é uma empresa, né, que fica aqui em Espírito Santo, tá, divisa aí trabalho, também dentro do complexo industrial, né, o complexo de indústrias em Tubarão, tá, onde tem Arcelor, tem a Vale, tem a Insul, tem a Gerdau, e diversas outras empresas, tá? Bom, aí a gente tem, eu acho que só
O quarto, se eu não me engano, que está funcionando, ou quarto ou quinto vereador que está funcionando, o terceiro vereador que está funcionando. Porém, gente, como eu disse, tudo está sendo enclausurado aqui dentro, inclusive os vereadores de vagão, né? E aqui, ó, a gente não vai conseguir ver direito, né? Porque o isolamento não permite ver tanto assim, ver mais quando é o primeiro aqui, né? O bebezinho, o vereador de vagões. Mas os vereadores são aquelas máquinas que essa primeira que a gente vê, né? Ela ligada a dois vagões. Vagões ele é um conjunto de conjuntinhos gêmeos, vamos dizer assim, gêmeos, né? Ele é conectado um no outro e nas extremidades desses dois vagões tem o sistema de roldante, né? Então ele é um parzinho, tá? E aí ele engata ali, o vereador vai dar um giro de 180 graus, despejando aí o minério. E ali para baixo são mais de 20 metros de profundidade. Lá embaixo tem uma correia transportadora. Então tem uma espécie de funil que recebe esse produto, direciona para as correias transportadoras que vai levar para o nosso cliente interno. Seja um pátio de mistura, seja um pátio de pelotas, seja um pátio de alimentação do porto, enfim, tudo depende do tipo de minério também, tá? Então tem que já é bem definido isso, tá? Nós contamos com 5 viradores de vagões. Os viradores, no momento dos giros, eles acionam os picos aspersores que jogam, né, micropartículas de água para evitar a suspensão do sedimento também, tá? Para reduzir, né? Reduzindo aí essa emissão, tá? Né? E aqui à esquerda, aquele equipamento azul que é como se fosse uns funis embaixo, é um precipitador eletrostático. Lá atrás tem outro também, e aqui tem outro. Cada usina compõe 3 precipitadores eletrostáticos. E qual é a função do precipitador? Segurar o sedimento do minério de ferro no processo de queima da pelota. E quando a pelota queima, ela se choca constantemente e libera o minério. Então a gente tem um sistema de ventilação no forno para fazer com que essa poeira que solta seja suspensa e direcionada para dentro dos precipitadores. Lá os precipitadores captam, quando elas já estão carregadas, ela faz uma pressão pneumática, sacode, o produto cai naquelas espécies de funis e volta para o processo novamente, tá? Aqui a gente vê novamente os vagões, né? Ele vai engatar ali no primeiro, mas demora, o primeiro engate demora um pouco, tá? Os viradores, os vagões, pode ver que eles vêm carregados aí com o minério de ferro. Esse aí é o minério que é beneficiado e transformado em pelota, tá, gente? Então ele vem aí carregado, você pode ver que ele vem aberto, né? Para ele chegar aqui carregado, né, com mais 600 km de viagem que ele faz, ele recebe um produto chamado de polímero, que a gente também joga nas pilhas, tá? E esse polímero ele forma um glúteo, uma cola, tá? É transparente, né? Enfim, tem a gente que tá com a festa, ele faz aquele cabelo, passa lá aqui à vontade, volta da festa, dorme com o pé sujo, no outro dia dá aquele cupé, vamos disponível esse cupé, né? Dá aquele cupé. Então ele tem essa função, né? Tanto que quando ele vai virar ali, ele recebe já uma chuveirada de água para fazer um amolecimento dele, tá? Então ele faz essa viagem sem se perder ao longo do trajeto, tá? No meio do caminho a gente faz um reaplique de minério, porque pode ser que tenha chovido, pode ser que alguém pulou em cima do vagão, enfim, tudo acontece, né? Mas a gente faz o reaplique novamente, tá? Yuri, aquele minério tá cinza, por que que esse tá amarronzado, alaranjado, né? O minério, gente, ele tem granulometrias diferentes, ele tem teor de ferro diferente, é tirado de jazidas diferentes, e isso tudo impacta nesse processo, né? Ele é um tipo de minério diferente. O minério fino, ele tem essa tonalidade mais acinzentada, tá? E os granulados, eles têm essa tonalidade mais alaranjada, né? Aqui à direita a gente tem, ó, os tanques da Petrobras. Então aquele navio descarrega, o material passa por essas tubulações e aqui eles armazenam esse produto. Mais de 90% dos veículos grandes, caminhões, que circulam dentro da Vale, são caminhões, né, que transportam combustíveis. Eles passam ali pela portaria de carabina e dali vão distribuir. Tanto à direita quanto à esquerda, a gente tem aí, ó, a estrada de ferro de Minas pelo nosso pátio ferroviário, né?
Aqui a gente tem o segundo maior pátio ferroviário da América Latina, perdendo apenas pelo pátio da Estrada de Ferro de Carajás, que também é concedido pela Vale, para a Vale, tá? E aqui então o Mineiro chega aqui pela direita, né? E vai lá para os viradores para descarregar. Isso. Gente, pra vocês terem ideia, cada vagão desse retira das ruas mais de 70 carros. Cada vagão. Um vagão de vez retira da rua mais de 70 carros. Imagina o tanto de veículos que a gente retira da rua, utilizando, né, esse modal logístico aí para o transporte de minério de ferro. Reduz um monte de coisa, acidentes, mantém as estradas, né, mais menos contaminadas, isso aí, então um monte de coisa, tá? Além da quantidade de CO2 que os veículos também, né, emitem, tá? E a gente usa aqui, né, de biodiesel, tá? Então, diesel que tem baixo consumo aí, né, baixa produção, né, de gases de efeito estufa. E o diesel, ele só é utilizado para ligar a máquina. O restante, ela movimenta aí por elétrico, tá? Ela é toda elétrica. Mas só para ligar, porque usa uma força muito grande, precisa do diesel, tá? E a gente conta também, ó, com geradores de emergência, quando necessário, mas nós temos a nossa subestação elétrica aqui também. Mas aquele é um outro, aquele é outro, ele era muito do Catar, se não me engano. Ele tá inativo agora, né, não sei pra onde ia. Eu acho que nem fazia parte da FM, eu acho que ou era da FC não, FCA, ou acho que era da FCA. Aí o Espírito Santo até colocou um trem turístico, o trem das montanhas, então, nossa, o pessoal procurava demais, a gente não sabia dizer nada. Ah, legal. Então, só que eu não sei dizer, eu acho que até parou o trem agora, né? Mas não tem nada a ver com isso. Bom, aqui à esquerda, essa é uma das nossas oficinas de manutenção, tá? Essa atende diretamente a pilotização, são peças e tudo mais, né? E a gente também, né, faz nossas paradas, né? Tem a parada fria, que a gente para, mesmo desliga a usina, né, para operar, e tem a parada quente, que são ajustes, né, mais simples que a gente pode realizar com a usina em operação, tá? A gente utiliza aqui, gente, cerca de 86% da água que nós reutilizamos, na verdade, né? Nós utilizamos antes da vaca, tá? E a gente está trabalhando para fazer uso, né, ainda mais, tá? Fazendo coletas de água de chuva, né? Fazendo tratamento, a gente trata a água internamente também, tá? Para reciclar interno e reduzir o consumo de água nova. A gente chama de água nova aquela água que vem da Cesam, tá? A gente está trabalhando cada vez mais também para reduzir esse nosso consumo. E a gente usa, né, muitas vezes a gente usa, né, reutiliza essa água que é utilizada na nossa operação para umectar as vias, né? Não sei se lá dentro vocês perceberam, mas as vias são bem umectadas, né? Constantemente passam também molhando a rua. Para quê? Para evitar a resistência do sedimento que está sobre a via com a circulação dos veículos, tá? Então isso umecta justamente para isso. Há áreas onde a gente tem uma operação, né, com minério de ferro bem menor, isso acontece também de forma menos frequente. Também que acabam fornecendo o transporte, né, para as empresas. A gente tem muitas empresas que usam, né, que esse pátio, né, como pátio, como garagem aí, né,
de deixar os seus veículos. E aí no final do dia, depois do dia, eles buscam e levam os empregados também, né? A gente faz esse trabalho, né? A gente induz, não pode obrigar, né? A gente induz que essas empresas que têm um fluxo grande de empregados tenham esse transporte também para reduzir aí, né, as pessoas vindo de veículos. Aqui esse daqui comportam 39 pessoas. Mas igual, os ônibus que trazem, a gente são 47? De 44 a 48. Isso aí. Bom, e aqui à direita, esse prédio azul, vermelho, também aquela parte aí, né? É o edifício Beleza, com S. Aqui no Beleza, a gente tem aí o CCA, que é o Centro de Controle Ambiental, que monitora toda a empresa, né? Então a gente consegue ver aí quais são os pontos que estão emitindo e a gente entra em contato com os pontos, né, que estão em emissão para que a gente possa fazer esse controle. A gente tem um tempo permitido de emissão quando é o caso, tá? E se a gente ultrapassa aí, né, cerca de 1 minuto e tanto de emissão, a gente obrigatoriamente precisa comunicar, né, ao IEMA a quantidade de emissão, o tempo que eles têm de emissão, tá? Automaticamente a gente conta isso, tá? Abaixo desse tipo a gente já não precisa publicar, é uma premissa do próprio órgão, tá, gente? Então, a gente faz esse processo também, tá? E além do CCA, a gente tem o CCO da ferrovia, né, que é o Centro de Controle Operacional da Ferrovia, que faz o monitoramento de toda a estrada de ferro de Minas. Então, aqui dentro do CCO, se eles precisarem parar uma locomotiva ao longo do trecho, é só apertar um botão e fazer isso, tá? O maquinista, ele vai porque é preciso, né, de uma pessoa caso o sistema operacional não funcione, né? Mas, inclusive, ele tem que dar sinais de vidas também no CCO, né? Dependendo, o CCO vai lá, manda um sinal luminoso, que ele tem que apertar o botão para ver que tá tudo certo, né? Se ele manda esse sinal, o maquinista não atende, né? Eles mandam em um tempo menor aí um outro sinal luminoso. Se não atendeu, manda um sinal luminoso com sonoro. E um outro, se não atender, eles param a locomotiva também, tá? Pra ver aí se o maquinista tá bem ou não, né? Enfim, manda uma pessoa até uma. Tá? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso produto, eu vou deixar passar com vocês aí, tá? A gente tem, ó, pelota depois de pronta, tá? Pode passar. Aí aqui a gente tem o pellet, que é o minério que é utilizado para fazer a pelota. Aqui. E tem o minério, né, que é o sinter, que também, né, passa por peneiramento, utilizei com a pelota, e a parte granulada não precisa. Aqui. E por final, só tem um usuário do briquete, tá? Coisa que é pesada, né? Posso levar no passar pra eles? Daqui a pouco. Peraí, pode, agora pode. E o briquete, tá? O briquete eu vou ter que ir passando assim, ó, pra todo mundo. É pesado. Parece. Esse daí é porque é o... Nossa, é mesmo. E aqui, gente, à direita, uma das nossas lagoas. Dentro da página nós temos 21 lagoas. Pode levantar aí enquanto tá parado e lá, pegar? Nós temos aqui 21 lagoas, nossas lagoas são naturais, existiam quando a gente veio pra cá, né? E nelas a gente também tem fauna original, tá? Peixes, bugados, bigotíguas, morros, machos pescadores. E também tem o jacaré, né, vários? Ali naquele pranchão tem um jacarezinho ali tomando sol, o jacarezinho não, né? E aí vocês falam, mas é de mentira ali, a boca nem fecha, né? Pois é. O jacaré, gente, ele é um animal, né, que ele é um réptil, né, e ele tem sangue frio, tá? E aí ele vem para a superfície para aquecer o seu corpo, e aí, vira e mexe, ele faz isso mesmo, abre a boca. Esse aí é o briquete. E ele abre essa boca porque tem um passarinho que vai dentro da boca dele e fica limpando a boca dele, comendo sujeirinha, tá? Que é o dentista dele, tá?
Então ele faz isso de propósito, né? Então as plantas de simbiose, o passarinho se alimenta e o jacaré vem a sua arcada protegida, tá? Gente, e agora eu vou pedir muito a colaboração de vocês para que a gente possa melhorar, né, desenvolver. Nós temos um QR Code preso aí atrás, ó, que eu vou pedir para que vocês preencham. Tá atrás de cada banco? Paulo? Atrás de cada banco. Aqui na frente tem o vidro. Ah, e aqui na lateral também. Para quem tá aqui na frente. Para vocês verem esse QR Code e avaliar a nossa pesquisa, tá? E aí depois que vocês preencherem essa pesquisa, eu vou fazer a perguntinha para ganhar o brinde, tá?